Fala meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, mais uma semana começando, eu desejo uma excelente semana para vocês se você estiver vendo esse vídeo na data que eu estou publicando, que é numa segunda-feira, no dia 15 de junho, às 7h20 da manhã. E eu desejo para você uma ótima semana. Espero que de alguma forma você consiga alcançar as coisas que você está estabelecendo para você. Fechou? Vamos lá. Mais um vídeo aqui que não tem basicamente uma ideia central, alguma coisa muito bem definida, mas basicamente é, a documentação e o reflexo, né, de alguns aprendizados que eu tive, né, no decorrer da semana. E eu quero deixar documentado com vocês aqui, tá? Comecei a ler este livro aqui, O Diário de um CEO. Esse livro ele foi indicação. Eu faço parte de uma mentoria de copy, e dentro dessa mentoria de copy tem algumas pessoas que semanalmente entram ao vivo. Tem o gestor de tráfego, tem o cara que é o gestor de operações, e tem o principal ali que é o Gabriel, que ensina copy pra gente, que consegue dar orientações com relação a copy pra gente, de uma forma até geral assim. E o rapaz que ele fica mais responsável pela gestão, que é o sócio do Gabriel, que é o Ricardo, ele deixou como indicação, ele gravou um conteúdo, tem uma aula dele que ele fala e que ele faz muitas menções desse livro aqui. Então, eu comprei o livro na semana passada, no comecinho da semana passada. Comecei a ler o livro porque eu tava terminando um outro conteúdo aqui. E, cara, gostei bastante, tô gostando bastante do conteúdo. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, que é bem no comecinho do livro. E eu queria deixar documentado isso daqui porque eu acho que possa fazer muito sentido pra você, tá? Que basicamente é a teoria dos 5 baldes. Eu não sei se você já escutou sobre isso. Eu ainda não tinha escutado sobre isso, tá? Eu não sei se isso daqui se esse conceito é de autoria do próprio autor, se de fato foi ele que teve essa ideia, se ele, não sei, pegou a ideia de algum outro lugar, ele apenas otimizou e deu uma reformulada, não sei. Mas é a primeira vez que eu tive contato com essa ideia, foi através desse livro aqui, e eu achei uma ideia muito interessante, tá? É uma ideia relativamente muito simples, de compreender, de entender e de alguma forma você internalizar isso dentro de você, e talvez pela simplicidade dela, a gente não consiga compreender a importância, né? Geralmente a gente não atrela tanta importância a uma coisa que na nossa cabeça ela é muito simples, ou que, caramba, mas isso é tão fácil, e etc, etc. Mas é uma coisa que eu acho que se a gente de alguma forma compreender a essência disso, e de alguma forma começar a linkar isso com o contexto da nossa vida, que foi o que eu tentei fazer e que fez muito sentido, eu tenho certeza que pode ser muito proveitoso, tá? Que basicamente ele fala que existem 5 baldes na nossa vida, né? O primeiro é o do nosso conhecimento, que basicamente é o que a gente sabe. O segundo é das nossas competências e habilidades. O terceiro é rede de contatos. O quarto é os nossos recursos. E o quinto é a nossa reputação. O que é interessante da gente pensar e que eu comigo mesmo conversei bastante sobre isso, eu troquei bastante ideia com o GPT sobre isso também, e que eu acho que faz muito sentido a gente analisar e a gente de alguma forma linkar isso com o nosso contexto. Que o mais interessante em si não é a gente parar para perceber e para a gente se atentar em quais que são os baldes em específico. E basicamente qual que é o nosso nível de profundidade, de conhecimento, ou a nível de, sei lá, de preencher cada um desses baldes de uma forma individual. Mas o mais interessante é a gente perceber na sequência ideal desses baldes. E basicamente qual que é o balde que merece muito mais a nossa atenção, dado o contexto de vida que a gente está. Veja, existem fases e fases de vida, né? Existe a fase de vida que você é um adolescente e que você não tem ali tanta consciência sobre uma série de coisas que você tem que ter responsabilidade, que você é levado muito para emoção e que você acaba fazendo uma série de coisas que se você tivesse 30 anos talvez você não faria. Existe a fase que você começa a criar um pouco mais de maturidade pela idade passar e talvez pelas responsabilidades que você começa a criar. Então você não faz as mesmas coisas que você faria, entende? Então existem fases da vida e existem coisas que basicamente a gente atrela mais importância dada a fase da nossa vida, né? Então acho que essa mesma lógica ela pode ser aplicada a esse conceito de 5 baldes, né? Porém, a gente tem que saber basicamente qual que é a sequência ideal que a gente tem que seguir. Porque quando eu li isso daqui, eu de alguma forma comecei a compreender isso daqui e eu comecei a puxar no contexto da minha vida, tudo começou a fazer muito sentido, né? Porque a ideia basicamente é a seguinte, quando você vai começar qualquer tipo de empreitada, seja um trabalho, seja alguma coisa nova que você vai começar, seja, sei lá, você vai começar a treinar, você vai começar a fazer um pouco mais de dieta, você quer crescer profissionalmente, você quer ganhar um pouco mais de dinheiro, geralmente a gente começa e tudo que a gente tem nesse início não é nada mais do que a nossa vontade e a nossa iniciativa e a nossa capacidade de se manter frequente até a gente conseguir determinado resultado, né? Só que é interessante a gente pensar que
A gente tem que seguir uma sequência correta, e aqui que entra essa parte de 5 baldes que eu acho muito interessante, para que a gente consiga se manter constante e para que a gente consiga ser bem-sucedido naquilo que a gente está se colocando à disposição para fazer, né? E a sequência correta geralmente é o quê? Vamos lá, você quer ser promovido dentro do trabalho que você está executando, dentro da empresa que você trabalha. A primeira coisa que você tem que pensar é basicamente o que você já sabe e o que você deveria saber para que você seja promovido. Porque à medida que você tem um nível de compreensão um pouco maior e consciência um pouco maior do que você sabe e o que você precisa fazer, fica muito mais fácil você definir quais que são as habilidades que você precisa desenvolver. Então, a primeira coisa, e que ele fala que é a prioridade número 0, é basicamente você avaliar o seu conhecimento. Então, qual que é o seu conhecimento dado algum objetivo que você queira alcançar, entende? Puta, cara, eu sei algumas coisas com relação a isso daqui, só que, sei lá, para mim conseguir alcançar talvez o objetivo que eu queira, eu preciso desenvolver umas outras habilidades que eu não tô dando tanta prioridade. Ok, então você sabe do que você não sabe, e você sabe o que você precisa desenvolver para que você consiga chegar naquele patamar. É um passo muito bom. O segundo passo é basicamente as habilidades, né? Que é você tendo consciência do conhecimento que você ainda não possui, o que você precisa desenvolver. E à medida que você vai adquirindo conhecimento, à medida que você vai tendo consciência cada vez mais do que você precisa saber e você começa a internalizar isso e você começa a materializar isso dentro de você, naturalmente você começa a desenvolver boas habilidades. Então você começa a desenvolver competências, que basicamente são competências que estão ligadas àquele próximo objetivo que você quer alcançar. Então, sei lá, se você quer sair de um cargo que você é um suporte, que você, para, sei lá, você quer ser um gestor de suporte, ou você quer ser uma pessoa que é mais responsável pela operação, você tem consciência das competências que você tem que desenvolver para estar naquele cargo. Agora, basicamente, você tendo aquelas competências, fica muito mais fácil você começar a executar. E executando, você começa a desenvolver e aflorar muito mais as suas habilidades e as suas competências, né? Quando você tem esses os dois primeiros baldes já um pouco preenchidos, que seria o seu conhecimento e as suas competências com relação a alguma coisa que você queira, a gente vai para o terceiro balde, que é basicamente a sua rede de contatos, né? Que, cara, ao meu ver, é basicamente como que as pessoas te olham. Sejam as pessoas de uma forma geral do mercado, ou basicamente sejam as pessoas, os seus líderes, pessoas que estão dentro da empresa, por exemplo. Vamos manter no exemplo aqui, tipo, você quer ser promovido, por exemplo. Então, como que as pessoas estão olhando para você? Qual que é o valor que as pessoas conseguem enxergar em você? Exemplo, seu gestor, seu líder, não sei. O que ele precisa ter na cabeça dele para que ele olhe para você e ele enxergue valor em você, sabe? Então ele olha para você, ele vê que você tem determinado conhecimento, ele vê que você possui competências e habilidades para ocupar o cargo que você está almejando conquistar, entende? Então é como que a sua rede de contatos, as pessoas próximas a você ou o próprio mercado, olha para você e atribui um certo grau de importância para você. Qual que é o valor que essa pessoa tem? Qual que são as competências que ela tem e por que eu deveria confiar, colocar ela num cargo que é um pouco mais de responsabilidade e o que que justifica essa minha decisão, entende? Porque a partir do momento que a gente trabalha dentro de uma empresa, ou seja, no mercado de uma forma geral, basicamente as pessoas elas estão sempre avaliando esses riscos, né? Então por que que eu deveria confiar essa decisão nessa pessoa? Por que que eu deveria confiar esse cargo nessa pessoa? Como que a conta fecha? Por que que seria lucrativo ou não lucrativo, entende? Então é basicamente você tendo os dois primeiros baldes preenchidos, que é conhecimento, habilidades, o terceiro balde seria a sua rede de contatos. Então como que você faz para que as pessoas à sua volta, ou o mercado de uma forma geral, consiga perceber mais valor em você? E geralmente isso é consequência, porque você tem um conhecimento, você materializa aquele conhecimento na prática, aquilo se torna uma habilidade muito valiosa, e basicamente as pessoas começam a enxergar você com um pouco mais de valor, né? E a gente vai pro quarto balde, que seria o quê? Os seus recursos. Então, basicamente, cara, o que que você possui, de alguma forma, sabe? Que seria basicamente o complemento dos três primeiros, que seria o conhecimento, que seria as competências e a sua rede de contatos. Então, como que, de alguma forma, tudo isso vira a sua base, entende? Para que, de alguma forma, as pessoas sintam mais confiança em você, para que você sinta uma confiança muito grande em si mesmo. Em, por exemplo, olhar determinada situação, olhar determinado cargo e falar, caramba, eu ainda não estou nesse cargo, mas eu me sinto confiante com relação a isso. Eu sinto que eu tenho o conhecimento para estar lá e eu sinto que eu estou desenvolvendo as habilidades certas e as competências necessárias para ocupar esse cargo. Então, qual que é o seu senso de confiança com relação aos recursos que você possui? Seja ferramenta, seja competência, seja rede de contatos. É basicamente aquele contexto que te dá um pouco mais de confiança, aquele contexto que te dá um pouco mais de base em si, sabe? Que você sente que você está fortalecido dentro daquilo, entende? E aí a gente vai pro quinto balde, basicamente, que é... Cara, que isso daqui eu percebi muito na prática, é muito importante, eu linkei muito isso com o meu contexto e a conta fechou muito pra mim, é justamente por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque, não sei, essa ideia central trouxe uma consciência muito importante pra mim. Que o quinto balde basicamente seria a sua reputação, né? Que a sua reputação, ela vai ser basicamente a consequência, ela vai ser o resultado de você seguir muito certinho, você seguir a sequência correta desses quatro anteriores baldes, sabe? Então, como que as pessoas te olham? Basicamente, não a nível somente de valor, mas a nível de confiança. Quem que são, sei lá, as pessoas que de alguma forma você está se relacionando, porque
Basicamente, a reputação que você consegue ter dentro do mercado, a reputação que você consegue ter dentro de um grupo de pessoas, basicamente, ela não vai ser resultado somente das competências que você tem, ou do conhecimento que você tem, sabe? Ela é resultado, basicamente, da confiança que outras pessoas atribuem em você. Então, uma coisa que eu percebo é que dentro do mercado, sei lá, que eu estou inserido, por exemplo, de copy, existem muitas pessoas que às vezes precisam de um copywriter, a pessoa precisa de um gestor, ela precisa de um suporte, e esse cara, por exemplo, é um player grande, ele tem uma operação bem grande, e não é muito comum que essa pessoa ela vá buscar essas pessoas fora. Geralmente essa pessoa ela manda mensagem para alguma outra pessoa, perguntando se essa pessoa conhece determinada pessoa para ocupar aquele cargo específico e se ela tem uma suposta indicação. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe uma indicação de uma pessoa que você confia para fazer, executar algum tipo de trabalho para você, você já atribui um certo grau de importância àquela pessoa e um certo grau de confiança àquela pessoa. Puta, foi uma indicação do cara que eu confio, entende? Então, reputação basicamente é a consequência disso. Qual que é a sua rede de contatos? Por que algumas pessoas confiam em você, entende? E à medida que você faz um bom trabalho, à medida que você tem um trabalho com qualidade, à medida que você vai crescendo, criando repertório, as pessoas vão confiando em você, a sua reputação ela tende a aumentar. Só que basicamente é muito... Basicamente não. Ao meu ver, é quase que impossível você criar uma boa reputação se você não ter muito bem preenchido um conhecimento, o borda do conhecimento, você ter competências que de fato o mercado valoriza e você ter uma boa rede de contatos, entende? Então, basicamente, ela vira consequência dos três principais primeiros baldes ali, que basicamente o livro cita. Então, é basicamente você ser muito atencioso com essa ideia central, com esses três primeiros baldes, com essas três primeiras ideias, para que o quinto balde, que seria a reputação, seja uma coisa que automaticamente ela vai ser preenchida. Porque não que você consiga influenciar. Você até consegue influenciar diretamente, mas não é uma coisa que você inverter a ordem, você começar a trabalhar, você, caramba, sei lá, vou fazer um trabalho aqui agora para que a minha reputação ela aumente. Meio que você não consegue materializar isso, você não consegue fazer um trabalho hoje, executar hoje um trabalho que vai impactar direto a reputação que as pessoas têm sobre você, sabe? A opinião que as pessoas têm sobre você. Então vira basicamente resultado de um trabalho que você executa diariamente que não é tão ligado à reputação, mas que é ligado a um bom atendimento, a um bom trabalho, a maneira que você se desenvolve, as qualidades que você possui, a qualidade das relações que você tem, como que é basicamente a qualidade do seu serviço e tudo mais, entende? Então é o acúmulo de algumas outras coisas que você vai fazendo e que automaticamente acabam preenchendo esse último áudio que seria a reputação, entende? Então, basicamente, é essa a ideia, tá? Cara, eu achei muito interessante o conceito e eu decidi, sei lá, de alguma forma deixar registrado isso daqui, porque eu comecei a perceber isso, eu comecei a linkar com algumas coisas que aconteceram na minha vida nos últimos 2 anos, e fez muito sentido isso, sabe? Sei lá, quando eu comecei a prestar serviço no digital, eu tinha zero credibilidade, eu tinha zero reputação, eu não conhecia ninguém além da rede de contatos de amigos que eu tinha ali próximo de mim, sabe? Então é muito difícil eu conseguir, sei lá, fazer com que alguma pessoa me olhe e atribua um certo valor a mim, sabe? A não ser que seja uma rara exceção de que uma pessoa que seja extremamente competente, que tenha muito mais experiência, olhe em mim, olhe pra mim e de fato, sei lá, puta, eu vejo potencial nesse cara, por mais que ele não tenha tanta competência e por mais que ele seja um extremo iniciante, eu vejo potencial. Por algumas coisas que eu percebi que eu vejo potencial. Mas isso são raros os casos, né? Geralmente quando a gente fala de entrar dentro de um mercado, que o mercado é muito grande, as coisas acontecem com muita velocidade, as pessoas elas estão a todo momento buscando pessoas ou buscando algumas ferramentas para resolver rápido algum problema. Geralmente as pessoas não têm tanta paciência, dependendo do nível do patamar que esse cara tiver, para olhar para você e falar, caramba, não, vou apostar nessa pessoa, sabe? Geralmente ela não tá nesse momento, geralmente ela tá no momento de que, caramba, eu tenho um problema dentro da empresa, eu tenho um problema dentro do meu negócio e eu preciso de alguém que resolva o problema. Então vai ser muito difícil os casos que alguém vai olhar para você, por exemplo, e falar, caramba, eu atribuo uma certa importância para essa pessoa, mesmo que ela não tenha muita competência, mas eu acredito nessa pessoa, sabe? Então, no meu caso, não aconteceu isso, tá? Então, eu meio que tive que ir desenvolvendo essas coisas, literalmente nessa sequência. Então, foi justamente por isso que fez muito sentido para mim. Porque eu não sabia basicamente quase nada relacionado ao digital. Então, eu entrei de cabeça no sentido de que eu deixei de trabalhar para um emprego que eu trabalhava para começar a estudar sobre o digital e eu estudava muito, 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 muito. Então, eu fui me familiarizando com as coisas, eu fui compreendendo como as coisas aconteciam não na prática, mas em teoria. Então, eu fui adquirindo conhecimento. A partir do momento que eu fui adquirindo conhecimento, eu criei um pouco mais de confiança para olhar para alguma pessoa e falei, caramba, sei lá, eu sei executar essa atividade que você está me pedindo. E aí eu fui desenvolvendo essas atividades aos poucos. E aí eu fui melhorando o segundo balde, preenchendo o segundo balde, que seria basicamente as minhas competências, as minhas habilidades. Mas o primeiro balde foi o conhecimento. Então, se eu não tivesse o conhecimento, se eu tivesse ido atrás do saber em si, eu não teria conseguido desenvolver um pouco das competências necessárias. E à medida que eu fui desenvolvendo as competências, eu fui desenvolvendo um bom trabalho, a minha rede de contatos ela começou a aumentar porque eu comecei a prestar serviço para algumas pessoas, essas pessoas conheciam umas às outras, e aí as coisas foi virando, enfim. E aí começou a bola de neve, que foi uma coisa muito automática. Até chegar no ponto de, por exemplo, que de alguma forma isso impactou um pouco na minha reputação. Então, uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, desse pouco tempo de jornada que eu tenho no digital,
É que, cara, eu não tenho nenhum tipo de problema, eu não tenho nenhum tipo de... eu não tenho nenhuma fama ruim, pelo menos no pequeno grupo de pessoas que eu conheço, e que eu já prestei serviço, sabe? Então toda parceria que eu comecei e que por algum motivo aquela parceria não deu certo e encerrou, não foi por uma mancada muito grande, não foi por alguma coisa muito ruim que eu ou a outra pessoa fez, sabe? Talvez só foi por um desalinhamento de momentos. Então talvez a pessoa ali esteja querendo uma coisa que no momento eu não tenho competência para desenvolver, ou talvez o projeto esteja numa fase que, cara, eu olhando para frente nesse projeto, eu não consigo entender como que eu vou me relacionar com isso no futuro e como que isso se correlaciona com o que eu quero pra minha vida, entende? Foi mais por desalinhamento e por momentos de vida diferentes. Não basicamente porque eu fiz alguma coisa que foi muito ruim e aquilo feriu a minha credibilidade, entende? Então hoje eu vejo que pelo menos nesse grupo de pessoas que eu tô inserido, que é um grupo pequeno ainda, mas que tem muitas pessoas competentes, eu vejo que a minha reputação, ela está sendo construída e ela foi construída até agora, dado eu ter dado muita atenção primeiro ao meu conhecimento, às competências e à maneira que eu trabalho, a maneira que eu entrego o meu serviço, a qualidade com que eu faço aquilo, entende? Então a rede de contatos ela vai crescendo e aos poucos você consegue construir uma boa reputação, entende? Então é muito interessante esse conceito, eu achei muito interessante, eu vi que fez muito sentido. E hoje, não sei, se eu fosse, eu fiquei pensando muito nisso, né? Sei lá, se com pouca experiência que eu tenho, com pouco tempo de vida que eu tenho, se eu fosse aconselhar uma pessoa que vai começar a prestar serviço no digital, que é uma coisa que eu já estou um pouco mais de tempo inserido, então eu tenho certa experiência, cara, eu pautaria a minha resposta e o meu direcionamento muito ligado a nessa sequência exata, sabe? Primeiro, cara, você precisa saber alguma coisa. E esse saber, ele precisa basicamente ser uma necessidade, ser a resolução de um problema, de alguma função que o mercado de fato precise. A partir do momento que você tem consciência sobre isso, você começa a adquirir conhecimento. Adquirindo conhecimento, você vai fazendo alguns testes, algumas coisas, você vai desenvolvendo competências e habilidades. E a partir dessas coisas elas vão caminhando, entende? Então, a sequência correta, não tenho dúvidas alguma aqui, para mim isso fez muito sentido. É essa, literalmente, que o livro trouxe, esse conceito foi muito interessante. E foi justamente por isso que eu decidi deixar isso aqui documentado. Fechou? Agora, indicação sobre o livro. Cara, eu indico muito essa leitura, tá? A minha opinião sobre esse livro, eu tô na página 125. E assim, ele é um livro muito bom, ele é um livro que ele traz alguns conceitos muito interessantes, mas se você já leu, por exemplo... eu não vou achar aqui agora. Aqui, se você já leu 12 Regras para a Vida, basicamente ele tem uma certa relação com aquele livro, entende? Me parece que ele é uma versão um pouco mais simplificada. O 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, ele talvez traz, sei lá, alguns conceitos que são talvez um pouco mais complexos, assim, sabe? Que exigem um pouco mais de atenção e um pouco mais de cautela quando você vai estudar e ler o livro. Já esse daqui me parece que ele é uma versão de 12 Regras para a Vida um pouco mais simplificada. Então você percebe, se você for ler o livro, que, não sei, dependendo do repertório que você tem, do histórico de leituras que você tem, você percebe que muita coisa que ele fala tem muito relação com muito conteúdo que já passou. Então, muitas das citações que ele faz, das coisas que ele menciona, etc., não é de autoria do próprio autor. É basicamente ele replicando alguma ideia que ele também teve contato no passado, entende? E não necessariamente que ele diz que isso, olha, isso não ele não menciona, isso daqui é de tal pessoa. Não, são raras as vezes que ele menciona isso. Mas pelo repertório de leitura e por já ter lido alguns livros, eu consigo perceber que muita coisa ele vai replicando, que é positivo porque você consegue reforçar, mas não é uma coisa muito nova. Mas não é uma leitura ruim não, tá? Não é uma leitura ruim. Eu deixo de indicação essa leitura para você e eu acho que pode ser muito proveitosa para você, independente do contexto que você esteja, porque ele não é um livro que ele nicha muito a questão de, não, eu tô falando para empreendedores que têm um negócio X ou para uma pessoa que está numa situação específica. Não, ele é um livro um pouco mais geral, um pouco mais, entre aspas, superficial. Então, acredito que case e faça sentido para você, independente do momento que você esteja passando. Seja você um empreendedor, seja você que, sei lá, presta serviço no digital, enfim, seja um colaborador, não sei. Fechou? Turma, mas é basicamente isso. Eu queria deixar esse documentário porque eu achei muito interessante, fez muito sentido para o meu contexto e eu espero que de alguma forma tenha sido benéfico para você também. Fechou? Desejo uma ótima semana e até semana que vem. Valeu!